Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje, quinta-feira, uma quinta-feira do mês de setembro, estamos no início da primavera. Nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a respeito da oração dominical. Essa oração dominical que nos foi ensinada por Jesus nos últimos momentos de sua estada aqui na terra. Ela foi um pedido de Pedro, sentindo que Jesus passava muito tempo em oração nas colinas daquela região, sentindo que Jesus, quando voltava quase extenuado, era a impressão dele, né? Uma palidez que cobria seu rosto, com aspecto de cansado. Então Jesus, naqueles momentos últimos de sua existência conosco, ele levava um tempo enorme, concentrado, orando e se alimentando de muitíssimo pouco. E Pedro, muito observador, num momento desses, pensando no futuro, lá na frente, o que fazer sem a presença do Mestre? Como seriam os dias depois que o Mestre se fosse? Porque vocês sabem que o momento de Jesus era um momento muito turbulento na história da humanidade. Era um momento em que mais ou menos cerca de 134 anos por aí é que o Império Romano já tinha se instalado naquelas regiões onde Jesus nasceu e estava ali dominador, num conluio com os sacerdotes dos templos sagrados, para então eles resolverem as suas questões de ordem material. Então usavam a palavra de Deus para resolver questões de ordem material, de preferências políticas, de patrimônio. É algo assim parecido com toda a história da própria humanidade. Então, algumas questões nós vamos discutir aqui, vamos levantar para que possamos compreender na inteireza qual é o significado da oração dominical. Mas antes, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Então, nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje com uma historinha que foi contada pelo nosso irmão Leon Tolstói, escritor e filósofo russo, que conta a seguinte história. Ele vai falar a respeito de um diálogo entre um sacerdote e um agricultor. E o sacerdote passava diariamente por aquelas terras. Se passasse 5 horas da manhã, o agricultor já estava lá trabalhando. Se passasse meio-dia, ele continuava trabalhando. Quando passava às 6 da tarde, aquele agricultor continuava arando a terra. E um dia o sacerdote parou, olhou para ele e pensou: será que ele faz oração? Qual é o momento que ele se recolhe para orar ao Pai? Qual é o momento que ele comunga com Deus? Aí então ele não aguentou de curiosidade e um dia chegou para o agricultor e falou: meu irmão amigo, eu gostaria de saber qual é a hora que você se dirige a Deus para entrar em oração. Porque uma labuta muito grande, mal o dia amanhece e você está no campo. Ao meio-dia você continua lá. Na tardinha, quando o sol se põe, você continua trabalhando. E o camponês, já de tardinha, porque foi essa hora que ele fez a pergunta, suado, descabelado, cansado, vira para o sacerdote e diz: Senhor, arar é orar. E o sacerdote ficou estupefato. Como arar é orar? A gente precisa parar, se organizar, trocar roupa, tomar um banho para se dirigir a Deus. Ele disse: não, Senhor. Nós nos dirigimos a Deus constantemente. Enquanto eu trabalho, enquanto eu estou em ação, eu estou comungando com Deus. Eu estou em perene oração. E o sacerdote sai dali com uma outra concepção do que seja e do que é realmente fazer uma oração. Nós conhecemos muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande com a oração.
Porque o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que foi um pedido de Pedro naqueles dias difíceis, últimas horas dele aqui na terra, que Pedro, olhando para ele, diz: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então ensina a oração dominical. Algumas pessoas acham que são palavras repetitivas, né? Elas estão ali muito repetidas no rosário de Nossa Senhora. E ali, rezando repetitivamente, é preciso que haja uma concentração muito grande para que o pensamento não se disperse do objetivo que é a oração, que é um pensamento singelo, sem fórmulas. Olha, a oração é um pensamento singelo, sem fórmulas e sincero, que se dirige a Deus. Mas o Pai Nosso ensinado por Jesus não é uma fórmula. Nós vamos encontrar, então, algumas explicações, primeiro, a respeito de algumas curiosidades que quando a gente está estudando o Pai Nosso, né, em sua significação de linguagem, em seu sentido real, o que é que Jesus quis nos ensinar? Qual é o significado da oração? Como nós devemos entender o que ela seja, para que a gente possa orar esse Pai Nosso com todo o amor, com todo o carinho, a, com todo um ministério, como nos ensina Amélia Rodrigues, que olha, orar é um ministério ardente e apaixonado. Será que nós fazemos o Pai Nosso com essa ardência, com essa paixão? E Amélia Rodrigues, ela vai nos descrever lá no capítulo 5º do seu livro Luz no Mundo. O livro Luz do Mundo é um livro que vai nos ensinar, tá aqui ele, ó, nessa edição, nessa capa, o significado do Pai Nosso. Ela é Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. É um espírito que apareceu a Divaldo Franco num pedido muito sincero de Divaldo, que queria ajudar Nilson, seu primo e companheiro de muitas vidas, a orar, porque ele estava muito descrente das benesses da oração e do conhecimento de Jesus por um fato anterior vivido quando eles foram irmãos há muitos séculos passados. E aí aqueles fatos redundaram numa descrença muito grande, porque ele era o irmão que estava em viagem. E Divaldo Franco, naquela encarnação, era o irmão que estava com a mãe. E junto com a própria mãe, eles foram queimados vivos, porque a mãe dele, ela tinha abraçado a causa do Cristo. E aí eles foram condenados a morrer na fogueira, e os sacerdotes e as pessoas tinham uma fórmula, né, para que abjurassem a própria crença que estavam seguindo. No caso, na época, era seguir os ensinamentos de Jesus. E Divaldo, naquele tempo, né, outra encarnação, ele pede à mãe que abjure e ela diz: não, eu sou fiel a Jesus, eu sigo Jesus. E dali em diante é toda uma história de seguir Jesus, de devoção ao Mestre. Então nós vamos ver aí que qualquer pessoa pode orar, porque a oração é um pensamento sem fórmulas. Vamos ver um pouco o significado então dessa oração que Jesus nos ensinou. Começando pelo seguinte, nós vamos encontrar essa oração lá na Bíblia, em Mateus capítulo 6, 9, 13, versículos 9 e 13. Mas vamos encontrar também essa oração, porém incompleta, lá em Lucas, no capítulo 11, 1 a 4. Nós vamos lembrar que Lucas, né, é aquele discípulo de Jesus que não conheceu Jesus, né, que todo o seu evangelho ele é baseado nas histórias que ele ouviu da mãe de Jesus, quando ela estava escondida nas costas da Turquia, porque as pessoas do Império Romano queriam apagar o nome de Jesus na face da terra desde aquela época. Então, procuraram a mãe para apagar
Desculpem, o nome do filho. Tá vendo como as coisas ocorrem? Então vamos começar assim. A oração dominical. Por que que tem esse adjetivo dominical? Qual é o significado de dominical? Muitas pessoas pensam que dominical é a oração do domingo que nós vamos fazer quando os católicos apostólicos romanos eles vão à missa ou fazemos quando vamos aos cultos, mas não é isso. O significado da expressão latina dominus, que significa dominical, é de Senhor, Deus. Então, se é Senhor, Deus, nós vamos traduzir oração dominical como a oração do Senhor, Deus, nosso Pai. Então, oração dominical tem esse significado. Dominical, porque vem do vocábulo latino dominus, que significa Senhor, Senhor Deus. Então, nós temos a oração a Deus nosso Pai. Não esqueçam, né? A gente vai e faz a oração entrando em comunhão com Deus e não dispersos. Muito bem. Há um trecho na oração que todos nós conhecemos, né, que nós vamos fazer um trabalho sob o ponto de vista da explicação da nossa irmã Amélia Rodrigues, porque hoje basicamente nós estamos de mãos dadas com a nossa irmã Amélia Rodrigues, que vocês podem consultar, como eu já falei, no capítulo 5º, lá do livro A Luz do Mundo, como ela explica magistralmente, ela destrincha como foi que Jesus compôs essa oração, para deixar como um elo entre os homens e Deus. Né? E no caminho, na travessia desse elo, nós encontramos a figura de Jesus sempre, que amorosamente nos ensina, nos esclarece, nos ajuda. Então, qual é o esclarecimento que nós queremos fazer? Né? Que foi uma pesquisa que nós fizemos a respeito daquela expressão final, porque algumas pessoas perguntam por que o Pai Nosso, na Igreja Católica Apostólica Romana, ele tem uma expressão final que não está no Evangelho grego, não está no hebraico, nem no grego, porque esse é o caminho, né? Do hebraico original, veio uma tradução para o grego, e do grego para o latim, e do latim para o português. Olha que caminho. E nesse caminho, os acréscimos, né? As diminuições, as retiradas de expressões, as interpolações que foram colocadas foram inúmeras ao sabor de cada século, conforme os interesses políticos, né, do Papa do dia, do grupo cardinalício da hora, em comunhão com o poder político. Mas veja só, e vamos lembrar o fato histórico de que o domínio entre Estado e Deus sempre foi do Império Romano, não tinha essa divisão. Essa divisão na história vai surgir bastante depois. Né? Antes, Deus e Estado eram uma só pessoa na configuração da personalidade do Papa, que dirigia então os postulados do tempo da época. Vocês sabem que não tão pouco tempo, século XVII, nós temos os mártires, né? Aí Giordano Bruno e outros que morreu, Giordano Bruno morreu em fogueira, né? Porque foi declarar algumas questões que ele tinha estudado lá em Galileu, e aí termina morrendo na fogueira. Aí é uma série de personalidades que queriam dar o salto, né, para as verdades que elas iam de encontro às teologias católicas apostólicas romanas. Então, nós vamos com a nossa irmã procurar ver e fazer, como nós fizemos, essa pesquisa para a expressão no final do Pai Nosso, porque, pois que teu é o reino, o poder e a glória. A pergunta é, quem colocou isso? Quem colocou essa expressão? Como ela foi inserida no Pai Nosso, já que não existe nem na tradução hebraica, né, que foi escrita das palavras de Jesus, nos papiros, não existe no grego, mas existe no latim. Como foi? Se nós fizermos uma pesquisa
que eu peguei lá, o Novo Testamento, escrito por Haroldo Dutra, né, que é um livro que ele traduziu diretamente do grego. Não existe no Pai Nosso, no Novo Testamento, o livro dele, não existe esse final, porque teu é o reino, o poder e a glória. Se nós formos pegar o livro, Allan Kardec também não coloca, né, no capítulo 28, que é o que nós estamos estudando, chamado Coletânea de Preces Espíritas, ele não coloca esse final aqui. Vamos lembrar que Allan Kardec ele estava orientado, né, por uma pleiade de espíritos comungantes do pensamento de Jesus e, portanto, não colocaram essa expressão. Há de se estranhar. É aí onde algumas pessoas perguntam por que que existe na Bíblia Católica, né, especificamente essa que nós usamos, que é o Novo Testamento, né, que vem inspirado na tradução de Almeida. Supõe-se, bom, porque se a Bíblia inclui o capítulo 28 do Evangelho, não inclui. O Novo Testamento do Haroldo Dutra não inclui. O Novo Testamento que é escrito em grego também não inclui. Onde nós vamos encontrar uma assimilação? Então a gente precisa ver que muita coisa, né, a redação das, digamos assim, da legislação teológica, ela se inicia no século IV. E ela se inicia por uma necessidade, né, de uma imposição de um edito, né, publicado por Constantino. Nós já explicamos aqui em outro momento a história de Constantino, o imperador romano do Oriente, né, para que ele é considerado, né, o imperador ateu cristão, né, que usa o cristianismo, que naquele tempo não existia ainda a expressão cristianismo, usa as lições do Cristo, né, para se convencer da existência dessa ideia, mas no sentido político. E ele tem, olhando a história de Constantino, nós vamos ver que ele tem, durante o seu trabalho das guerras, inúmeras oportunidades e ocasiões de provar a existência de fatos, né, durante as guerras em que ele estava envolvido, da existência de um poder superior que os discípulos e seguidores de Jesus tomavam como meta para as suas vidas, mas tomavam com um dever e uma confiança tão grande, mas tão grande, que eram capazes de morrer na fogueira, morrer devorado pelos leões, morrer em cruzes, né, apedrejados, por seguir e por amor aos ensinos de Jesus, sabendo que aquelas lições, elas provinham de Deus, nosso Pai. Então, na pesquisa, nós vimos o seguinte, porque há uma discussão aí, eu tentei ligar para algumas pessoas e conversar para eu melhor me convencer também, né, das coisas, e as pessoas ficavam, e a gente fica instigado com essa coisa do final, mas assim, para algumas pessoas que estão lá na pesquisa, no estudo, essa questão do final. E aí nós vamos ver que muita coisa de interpolações e de acréscimos de toda essa teologia católica, ela foi inspirada no Antigo Testamento. Então pressupõe-se, e aí lendo, e eu vou ler aqui para vocês verem, que lá no Velho Testamento, e não no Novo, nós vamos ver o livro primeiro de Crônicas, no capítulo 29, 11 e 12, o que é que está escrito? O que é que está nesse livro de Crônicas, né, que conta o livro 1, ele vai contar, e a gente vai ter que ir lá no Velho Testamento, vai ter que ler para a gente se assenhorear da história. Então, nós vamos encontrar nesse capítulo 29 a descrição das ofertas para a construção do templo
que Davi, o rei Davi, vocês sabem, é o pai de Salomão, né? Do rei Salomão, que ele foi para o trono, entronizado muito jovem. Depois da construção do trono, o rei Davi entrega a casa de Deus, porque era assim que era considerada, porque o rei Davi, ele em agradecimento a muitas coisas que ele recebeu, muitas benesses em seus pedidos sinceros a Deus, né, ele consegue apaziguar muitas tribos ao redor, ele consegue trabalhar com aquelas pessoas politicamente, sem muito derramamento de sangue. Quer dizer, muito derramamento de sangue para aquela época era muito. Aí nós vamos lá no tempo para a gente ter ideia quando isso aconteceu. Davi nasceu em 1004 a.C. 1000 anos quase antes de Cristo foi quando ele nasceu. E ele já seguia, né, as orientações de Moisés, portanto, de Deus, que foi dado nas tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Então, qual é o significado de Moisés para nós e para eles também, 1000 e tantos anos depois? É que Moisés significa a lei. Então, Davi, para agradecer e louvar a Deus, ele constrói esse templo magnífico. Por isso que a gente vai ver lá as ofertas para a construção do templo. Há de se perguntar como ele construiu aquele templo, que não existe mais, só existe lá um murozinho, né, em Jerusalém, para ser a casa de Deus. Ele constrói fazendo uma campanha muito grande de rifas e doações, de modo que ele conseguisse angariar o mais fundos possível para a construção. E quando ele consegue amealhar um tesouro enorme para a construção da casa de Deus, ele faz um louvor a Deus. Isso é que eu quero ler para vocês lá em 10 e 11, né, do capítulo 29, que está em 1 Crônicas, porque Crônicas é um livro do Velho Testamento que tem 1 e 2, está em 1. Ele diz o seguinte: louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, o poder, o reino, e tu estás acima de todos. E no 12 ele vai dizer: riquezas e glórias, nós já temos poder, reino e glória. Vem de ti, tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Os pesquisadores entendem, né, estudando teologicamente essa inserção da teologia católica, que a inspiração para colocar no final do Pai Nosso essa expressão, pois que teu é o reino, o poder e a glória, foi retirado desse capítulo 29 de 1 Crônicas, incisos 11 e 12, ou versículos 11 e 12 de O Velho Testamento. Então está aqui a referência que vocês podem pegar a Bíblia e vocês podem verificar por vocês mesmos, com espírito investigativo, com espírito de aprender, para fortalecer a fé, fortificar o conhecimento, para não desistir. Abraçou uma causa, vá em frente. Não é porque Jesus já nos ensinou que ele veio para fazer a divisão. Estão esquecidos? Né? Vai separar. Por que vai separar? Ele vai separar porque aqueles que já conseguem ter um esclarecimento pequeno da responsabilidade do que é amar o próximo como a si mesmo. Sabe o que significa isso? Por que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Porque aí Jesus já está ensinando. Está ensinando que eu mesma, eu sou imperfeita. As minhas imperfeições, os meus erros, a minha sombra enorme, também o meu irmão, que é o meu próximo,
ele é portador da imperfeição. Então, olha que coisa fantástica Jesus diz. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que reconhecer a minha imperfeição. E por isso eu amo meu próximo, porque eu não reconheço nele a perfeição. Eu reconheço as imperfeições que ele é portador. Então, nós dois, eu e meu próximo, nós somos imperfeitos e precisamos aprender a nos amar e amar ao próximo. Mas a nossa veneranda, né, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, ela vem nos ensinar algo fantástico nessa oração. Ela faz uma divisão, já que ela diz que a oração é o ministério ardente e apaixonado, né, do ser humano em relação a Deus, que tem que ser ardente e apaixonado, e que Allan Kardec vai nos dizer que a prece é um pensamento sincero e sem fórmulas. Qual é o significado, então, desse Pai Nosso, que para muita gente é uma fórmula cabalística, é uma fórmula para uso em tantas situações? E a Amélia do Sacramento Rodrigues, Amélia Augusta, ela vai nos dizer que a oração Pai Nosso, ela precisa ser compreendida em 3 situações. Qual é o significado? Primeiro, ela vai dizer, deixa eu pegar aqui como é que chama? Meu roteiro, né? Tudo tem que ter um roteiro, senão a gente se perde. Ela vai dizer o seguinte: o Pai Nosso está dividido em 3 situações muito interessantes. Primeiro, ele é uma invocação. Qual é a invocação? Pai nosso que estás nos céus. Tá vendo? 3 desejos do ser na direção da vida. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e paz. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Tá vendo? Então, aí estão os 3 desejos. E 3 rogativas. Aí ela vai dizer que quando a gente vai fazer a rogativa, a gente precisa se reconhecer como muito imperfeito. Por isso que a gente faz a rogativa. Olha aí, ele compreende a pequenez e se levanta suplicante, confiante em Deus, confiante de que nada lhe será negado, de acordo com aquele ensinamento de Jesus: pedi e obtereis. A gente não pode esquecer disso, né? Pedir e obtereis, mas ter cuidado com o que é que pede, porque tem que ser de acordo com aquilo, né, que você realmente necessita. Então, olha lá as 3 rogativas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muita gente acha que esse pão nosso que a gente pede é o alimento do corpo. Não só. É também o alimento da alma. Como é que nós vamos rogar a Deus o alimento da alma? A gente pede para nos dar hoje. Se é para nos dar hoje, a gente faz a oração todos os dias, a oração diária, mais de uma vez por dia, segundo a nossa disponibilidade. Ó, lembrando lá a história de Tolstói, foi o que o camponês disse: arar é orar. Então, se eu estou cuidando da casa, se eu estou trabalhando, eu estou orando. Mas eu preciso realizar no cumprimento do meu dever, fazer a ação da melhor forma que eu possa, para que seja considerado o meu trabalho, essa ação de trabalhar, uma comunhão com Deus. Então, as 3 rogativas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora a gente já entendeu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O maior reconhecimento da imperfeição. Então, eu preciso utilizar a indulgência. Coisas pequenas, seja indulgente. Deixe para lá. Isso que ele está dizendo, que ela está falando, que ele está fazendo ou que ela está fazendo, vai trazer algum prejuízo? Não. Vai trazer para a própria pessoa? Sim, é possível. Se você puder ajudar, você socorre. Se você não puder na hora ajudar, experimenta uma outra hora em outro momento. E aí
não nos deixeis cair em tentação, porque Jesus sabia que nós somos tentados em todos os momentos da nossa vida. Somos tentados. E normalmente nós caímos em tentação. E ao cair em tentação, a gente se esquece dos caminhos que nos levam a Deus e deixamos de comungar com Jesus. Mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então nós vamos terminar o nosso trabalho de hoje com aquela expressão que está no livro Ave Cristo, não é? Essa expressão que nos deixa assim muito felizes quando Emmanuel vai dizer assim: Ave Cristo, os que expiram a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Então a oração que Jesus nos ensinou está nos indicando esse caminho, né, que todos nós aspiramos, essa glória de servir em nome de Jesus. Então nós servimos em nome de Jesus e não em nome dos outros. E glorificamos o nome dele e saudamos com muito amor em nosso coração. Então que a paz do Mestre Jesus nos cubra de bênçãos, nos dê um final de semana muito tranquilo e que a gente vá construindo essa paz que a gente tanto almeja. Que a paz do Senhor esteja conosco.